título deste vídeo, A Urgência de uma Filosofia Tomista, me foi inspirada por uma pessoa importante que me dará a honra de ser minha aluna neste curso. Disse-me ela num e-mail, o seu trabalho em torno do tomismo é urgente. Muito bem, mas por que é urgente? Por que uma filosofia tomista tem o caráter de urgência? Se vivêssemos numa sociedade retamente ordenada, ou seja, aquela em que o temporal e o material se ordenasse ao espiritual, e o espiritual, por sua vez, se ordenasse ao fim último do homem, só um pouquinho, à maneira do belo sonho de Platão e de seu rei filósofo. Pois bem, se vivêssemos numa sociedade assim, o próprio governo, o próprio Estado, para usar um termo mais moderno, se encarregaria, ele mesmo, de destilar por todos os poros da sociedade a verdade. Ele mesmo se encarregaria de garantir esta reta ordenação. Sucede, porém, que vivemos numa sociedade de ponta cabeça, mamente ordenada, em que o fim último do homem e o espiritual, se é que se consideram tais nesta sociedade, se ordenam ao inferior, ao material e ao temporal. Pois bem, é por isso que dizia o filósofo belga Marcel Descartes que a inteligência nesta nossa sociedade, neste tempo em que nos coube viver, está em perigo de morte. Vejamos um pouquinho por que isso se desenvolverá muito mais no próprio curso. Tomemos dois exemplos no campo do intelecto, no campo da inteligência, da vida intelectual. O relativismo e o evolucionismo. Consideremos certa tese de Einstein. Vejam, não quero passar a ideia agora de que Einstein não teria descoberto nada de verdadeiro. Não é isso. Falaremos das verdades que há nas ciências modernas, e em particular nesta ciência média, que é a física matemática, mas também falaremos de suas insuficiências na parte da física geral, no capítulo da física, introdução à física geral. Mas dizia Einstein assim, imaginemos que passe no mar um navio, um barco, com um homem sentado. Pois bem, o barco passa e contém em si um homem sentado. Pergunta-se ele, dando mostra de todo o seu relativismo, de todo o seu ceticismo, estará sentado, estará parado ou em movimento este homem? Resposta, eu estou abreviando. Resposta, dependerá de se há ou não um observador na costa. Se houver este observador na costa que veja passar este barco com o homem sentado, este homem estará em movimento, porque aos olhos de tal observador ele está em movimento, assim como o barco. Pois bem, é sofística essa resposta, é uma falácia. Vejam, em dois sentidos este homem no barco está parado. Está parado com relação ao ubi, ao lugar. Ubi, lugar. Está parado com relação a ele, ou seja, com relação ao navio. Mas mais que isso, mais propriamente, ele está em repouso por si mesmo, assim como uma pedra pode estar em repouso no solo. E, no entanto, está em movimento enquanto massa agregada da Terra. Enquanto massa agregada da Terra, ele está em movimento. Assim como estaremos nós, se nos deitarmos na cama, estaremos parados com relação ao quarto, estaremos propriamente parados porque, por nós mesmos, estaremos em repouso e, no entanto, estaremos em movimento como massa agregada da Terra. Se assim não fosse, se considerasse sempre o ponto de vista de um observador, se um observador vê um caixão passar com um defunto dentro, esse defunto não estaria nunca em repouso, estaria em movimento, o que é um patente absurdo.
Assim como é um patente absurdo dizer que aquela pedra que está ali no chão está sempre em movimento, porque, com efeito, para um observador que visse a Terra girar lá de algum planeta, veria esta pedra girar com algum planeta. Olha, ela gira, ela se movimenta como massa agregada da Terra e ponto. Tomemos outro exemplo, é o caso do evolucionismo. Veja, mais uma vez, não é que nada no evolucionismo possa ter validade hipotética, como hipótese. Por exemplo, a evolução intraespecífica dentro de uma espécie pode dar-se. Pode dar-se, não há metafisicamente nada contra isso. No entanto, a passagem do inorgânico ao vegetal, e do vegetal ao animal, e do animal ao homem, é considerada como, pelo evolucionismo, como algo mágico. É como se houvesse um Deus interior na matéria inorgânica que se transformasse por si mesma em vida vegetal, que por si mesmo ganharia movimento e se transformasse em sensibilidade em animal, e que o animal, o macaco, se transformasse em um ente intelectual como é o homem. Ora, há 1000 absurdos implicados nisso. 1000 absurdos. Um deles é lógico. O menos não pode o mais. O menos a matéria inorgânica, o cristal, por exemplo, não pode tornar-se um talo de grama. Um talo de grama não pode tornar-se um réptil. E de modo algum, um animal qualquer que seja, ainda que seja o macaco, tão próximo a nós, segundo o evolucionismo, jamais, no entanto, pode dar o salto para o intelectual. Por quê? Por este princípio lógico, básico, basilar. O menos não pode por si o mais. O menos não pode por si o mais. O mais pode o menos. O menos não pode por si o mais. E tudo isso, insiste-se em tudo isso, apesar de cientistas como Michael Beer, em sua caixa preta de Darwin, parecem ter demonstrado cientificamente a impossibilidade de tal evolução. Mas tudo isso, tal relativismo absoluto, que rompe os alicerces até da mínima moral social de convivência, tal generalidade, tal peso, tal influência, tal destilação por todos os poros da sociedade de tal relativismo, de tal evolucionismo, só se podem combater eficazmente por uma mente formada pelo tomismo, pela filosofia tomista. A filosofia tomista há de ser para que conservemos nossa mente longe do perigo de morte, há de ser a forma mentis, a forma da nossa mente. E sendo, destilar-se-á ela para nosso próprio coração. Assim estaremos como que vedados minimamente contra essa destilação do erro, da verdade, dos absurdos, das coisas mágicas, do pensamento mágico. Li certa feita que certas tribos celtas acreditavam que uma árvore podia transformar-se numa vaca e que essa vaca de repente podia transformar-se num pássaro. É um pouco mágico assim, claro que estou simplificando a modo de exemplo, mas para que nos defendamos o que há de mais importante em nós, o intelecto e o coração, é preciso que a filosofia tomista se nos torne a nossa forma mentis, a forma da nossa mente. Por isso, a urgência. Por isso, é tão urgente buscar sistematizar uma filosofia tomista para que seja nosso escudo contra o ambiente de inverdade e de erro que reina à nossa volta. Pois bem, quarta-feira que vem, abrem-se as inscrições para o curso. E, como dito no comunicado número 3, dia 10 de outubro,
começa o curso propriamente dito, com todas as aulas já gravadas. Muito bem. Para ler este comunicado, entre no blog Estudos Tomistas. Para quem não recebe o comunicado, entre no blog Estudos Tomistas. Endereço: Estudos Tomistas, tudo junto, blogspot.com.br. É um blog meu. Ali se dará detalhadamente todos os dados para uma inscrição, todos os dados do curso. Já está toda a ementa do curso dividida por aulas. A parte tal terá tantas aulas, tudo perfeito, dentro do mais completo profissionalismo que nos é dado ter. Espero tê-los conosco e, mais que isso, ouso prometer aqui, embora isso literalmente dependa de Deus, ouso dizer aqui que 2 outros cursos se farão no ano que vem, em seguida a este. É um projeto que não depende de nós, nunca o futuro depende de nós, mas que esperamos realizar e contar com os mesmos alunos, aliás, deste curso de filosofia, que, repito, tem por lema esta bela frase dessa pessoa importante que me dará a honra de ser minha aluna no curso: a urgência de uma filosofia tomista. Até o curso.